Olá! Que bom que você está aqui! Nesse mês a gente está vendo como cuidar uns dos outros. A gente aprendeu o que a palavra compaixão quer dizer. Você lembra? Você decorou? Compaixão é preocupar-se o suficiente para fazer algo sobre as necessidades de outra pessoa. Olha só, é sentir o problema do outro, a dor do outro, sentir quando a pessoa precisa de ajuda, mesmo quando ela não peça. E isso é maravilhoso. A gente pode se apoiar e a gente pode distribuir amor por aí. E aprender isso aqui com as histórias do Camp Kids é muito legal, né? Então vamos lá, olha só. Decorou o versículo do mês? Vão comigo? Se você não decorou, vamos ler juntos? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E esse versículo está lá em Miqueias, na Bíblia, 6:8. Tyson, querido, eu vou pedir para você colocar para a gente aqui na telinha uma lousa para a gente escrever algumas frases da nossa história de hoje, que tem a ver, hein? Escreve aí pra gente, na parte de cima, nascido em Belém. Colocou? Beleza. E lá embaixo agora, ó, ressuscitar dos mortos. Olha só, entre o nascimento de Jesus e a morte de Jesus, aconteceram muitas coisas importantes. Uma vida de Jesus, não é mesmo? Por exemplo, Jesus passou tempo com as pessoas. E gente de todo tipo, tá? Diferentes histórias, diferentes pessoas. Ele gastou tempo com as pessoas. Vamos colocar aqui na nossa lousa? Gastar tempo com os outros. Jesus também ensinou as pessoas bastante. Ele respondeu aos desafios, até daquelas pessoas que questionavam eles, né? Lembra? Os líderes religiosos que toda hora estavam colocando em dúvida que Jesus era o Messias, né? Ele explicou com a maior paciência a coisa mais importante que podemos fazer, que é amar a Deus em primeiro lugar, mas também aos outros, uns aos outros. Então, o segundo ensinamento que a gente vai colocar aqui da vida de Jesus, ensine a todos. Coloca aí pra gente, Tyson, por favor. Outra coisa, Jesus acolheu as pessoas e as fez sentir tão valiosas, mas tão importantes, incluindo até mesmo as crianças pequenas. Teve um momento que ele falou, venham a mim as crianças. Ele recebia todos com muito amor. Então vamos colocar outra frase, todos são bem-vindos. Essa foi a vida de Jesus. Como você pode ver, o foco dele estava nos outros, estava nas pessoas. E em como que ele poderia fazer para ajudar as pessoas que se aproximavam dele. E na história de hoje, você vai ver o que aconteceu quando Jesus fez a sua última viagem para Jerusalém. Gente, naquele tempo, Jesus era pop, era famoso. E as multidões, elas percorriam, elas seguiam Jesus. Então, ele ia junto com os discípulos, mas a multidão ia junto, cidade após cidade, né? E aí, Jesus sabia o que estava para acontecer com ele, isso é importante. Ele sabia, olha lá na nossa lousa, ele sabia que ele estava para morrer. E mesmo assim, mesmo tendo que pagar pelos pecados meus, seus, de todo mundo, ele sabia que ele voltaria à vida também. Mas ele não deixou de ter tempo para as pessoas. Ele reservou esse tempo. E mesmo num caminho que ele sabia que ia ser difícil, ele estava prestando atenção nas pessoas. E isso é maravilhoso, né? Bom, eu vou contar para vocês. Jesus e os seus discípulos, eles chegaram à cidade de Jericó. E lá aconteceu um fato. A multidão estava lá junto com eles. E aí, assim, de longe, um pouco mais à frente, havia um homem chamado Bartimeu. Ele estava ali esperando por Jesus porque ele já sabia da fama de Jesus.
Ele ouviu que Jesus estava chegando, ele já ficou ali no caminho, meio que esperando que ele ia passar por ali, né? E aí ele tinha ouvido que Jesus tinha curado muitas pessoas, e ele tinha um problema sério, que eu vou falar para vocês qual que é, mais para frente. Mas ele estava ali, na esperança de encontrar Jesus para que ele fosse curado. Mas lembra, gente, um monte de gente, imagina uma multidão de pessoas, milhares de pessoas ali ao redor, no caminho, entre ele e Jesus, né, que Jesus estava chegando na cidade dele. E aí, o que aconteceu? Sabe o que ele fez quando ele viu que Jesus estava chegando? Ele teve muita fé. Porque mesmo um monte de gente, imagina o barulho, ele gritou da onde ele estava. E eu vou ler com vocês uma passagem que está aqui na Bíblia, que está lá em Marcos 10:47. Eu vou ler e vocês acompanhem aqui na telinha comigo. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas disseram a Bartimeu para ele ficar quieto. Ele parecia um maluco gritando. E acho que elas imaginavam, ele não vai escutar você. Mas ele apenas gritou mais alto. E ele continuou gritando, tá nos versículos seguintes, Marcos 10:48. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apesar de todo o barulho, Jesus ouviu os gritos daquele homem, do Bartimeu pedindo ajuda. Teria sido fácil para ele continuar seguindo. Ele podia estar preocupado, ele já sabia o que ia acontecer com ele estava sendo perseguido, ele estava andando em direção a Jerusalém para cumprir aquele propósito para a vida dele, aquela missão que ele já sabia que ele tinha, que era morrer na cruz por nós. Mas ao invés disso, ele parou. Primeiro ele ouviu um pedido de ajuda, depois ele parou e ele se dirigiu àquele homem, ao Bartimeu. Ele disse, primeiro, para as pessoas o chamarem. Então ele pediu ali para aqueles discípulos, chamem esse homem. E Bartimeu na mesma hora, gente, ele colocou o casaco dele de lado, ele atravessou a multidão e foi falar com Jesus. E nos versículos seguintes, né, Marcos 10, 51, 52, Jesus perguntou a Bartimeu, a gente lê lá, ó, o que você quer que eu lhe faça? Ele perguntou, por mais que estivesse óbvio, porque Bartimeu era cego, ele não enxergava, estava na frente de Jesus. E Jesus teve a vontade de saber o que incomoda esse homem. Será que é a cegueira? Pode ser outra coisa. E ele fez ele dizer. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Jesus simplesmente disse para ele, vá, disse Jesus. Sua fé, Bartimeu, o curou. O que você acha que aconteceu? De repente, Bartimeu pôde ver. Jesus havia curado aquele homem. Foi um milagre e foi pela fé desse homem, do Bartimeu. Ele não perdeu tempo. Ele se juntou àquela multidão e seguiu Jesus ao longo da estrada. O que Jesus fez aquele dia, gente, foi verdadeiramente incrível. Ele parou para escutar e para ajudar. Ele estava muito ocupado. Ele tinha muitas outras coisas para fazer. Ele estava cercado por multidões, gente querendo o tempo todo ficar junto com ele. Também queriam curas, milagres, mas ele escutou o chamado, a fé daquele homem. E mesmo estando a caminho de Jerusalém para cumprir a sua missão e salvar o mundo, como a gente vê aqui na nossa lousa, ele parou, ele teve tempo para curar um homem, ele viu o que Bartimeu precisava, ele ajudou, ele investiu esse tempo para mostrar o quê? Compaixão. Ele realmente se importava com aquele homem e ele o amou fazendo o que ele fez. Tyson, querido, posso te pedir uma coisa? Coloca um coração bem grande entre o nascimento e a morte de Jesus. Na vida, no que ele mostrou pra gente, que é a forma da gente viver. Sabe por quê? Esse coração é para que a gente possa lembrar todos os dias.
Não esqueçam mais dessa lousa com esse coração, crianças. Para a gente lembrar todos os dias, eu e você, que a gente precisa fazer como Jesus. A gente precisa ter compaixão, se importar com o outro, amar, ajudar as pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. Você tem uma agenda, né? Você acorda, vai para a escola, almoça, vai para o treino, ou brinca, ou sei lá o quê. Você tem uma rotina. Aí, você vê que seu irmão está precisando de ajuda para se trocar, para amarrar o tênis. Você para a sua rotina, presta atenção nele e ajuda. Você vê que tem um amigo na escola que está com dificuldade para entender a matemática e você já entendeu. Você tira um tempo e ajuda ele a entender a matemática. Você viu no caminho para a escola que tem uma família pobre, precisando de ajuda, não tem nem alimentos. E você vai conversar com a sua mãe para no dia seguinte levar um alimento para aquela família. E aí você abre o coração, você ajuda, você faz a missão que Jesus ensinou para a gente, que é se importar com as pessoas e fazer algo a respeito. Não adianta apenas ficar com pena, né? Tá apressado e querer fazer as suas coisas primeiro. É ajudar uns aos outros. Essa é a nossa missão no mundo. Se você não sabia, eu estou contando para você. E isso você vai fazer no seu condomínio, na sua escola, na sua igreja, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, em todos os lugares. Nós podemos arranjar tempo para ajudar uns aos outros. Essa é a ideia principal do que eu estou aqui querendo passar para vocês hoje. Ajudar, arrumar tempo para ajudar as pessoas. Isso nos faz com um coração alegre, a gente vive melhor. Vocês podem ter certeza disso. Mas a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda para quem? Para a nossa fonte de amor, de compaixão, o nosso Deus. Vamos orar comigo agora? Feche seus olhos e vamos pedir ajuda para que a gente seja muito, muito, muito mais amoroso uns com os outros. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu e pedimos para que o Senhor nos faça perceber toda pessoa que precisa de ajuda, que passe por nós e que a gente consiga fazer algo a respeito por ela. E quando a gente não conseguir, que outra pessoa consiga, mas que a gente sempre tenha a situação de um ajudando o outro nesse mundo, Pai. Que a sua igreja faça isso, que ela seja a luz do mundo e espalhe o seu amor por aí. E é em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou tanto em vida, que nós oramos e agradecemos. Amém. Pessoal, muito bom estar aqui contando essa história para vocês. Ajude também esse conteúdo chegar a outras pessoas. Mande para os seus amigos da escola, para os seus primos. Curta, compartilhe. Entre lá no nosso canal do Instagram. Tem um material super legal também. Tenho dica aos pais para vocês fazerem em casa. Então, olha só, continua aprendendo durante a semana, porque tem muita coisa boa lá também, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima!